Graça e paz, amém? Bom estar na casa do Senhor para adorar o seu santo nome e louvamos a Deus porque nós podemos ter o privilégio de adorar o nosso Deus, aquele que vive, que reina para sempre, aquele que nos deu a vida e que nos dá a vida, que nos dá esse ar que respiramos. É Ele que nos abençoa com todas as coisas. E por isso, nessa noite, nós estamos aqui para expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Bem, eu quero rapidamente avisar que no próximo domingo é o domingo das eleições em todo o Brasil, né? E não pode ser diferente de Pojuca. A cidade vai estar tanto agitada, a noite é clima de festa para uns, clima de tristeza para outros, né? Mas a vida é assim mesmo. E no próximo domingo, nós vamos realizar o nosso culto pela manhã, porque nós já tivemos a experiência o ano passado, que à noite, né, veio poucas pessoas, porque geralmente as pessoas terminam a votação, todo mundo está naquela expectativa, querendo saber, e clima de festa e tal, aquela coisa toda, e termina ficando, as pessoas não estão com aquele espírito de adoração no local. Então, nós vamos fazer o culto pela manhã no próximo domingo. Às 8h30 da manhã, nós vamos aqui celebrar, orar, buscar o Senhor, orar, inclusive, para que tenhamos uma eleição pacífica, né, tranquila, sem problemas até aqui. Não tem tido problema em nossa cidade, e nós precisamos continuar orando para que possamos ter uma eleição bem tranquila, né, e que cada um se contente com aquilo que for, com os resultados, né. Então, nós vamos estar orando pela manhã, às 8h30, você vai sair cedo e vamos estar aqui orando, buscando ao Senhor, adorando. Depois, alguém já pode vir já preparado para daqui mesmo já ir votar, né? Você que é cidadão, precisa estar votando, né? Está dando o seu voto, elegendo aquela pessoa que você vê que realmente tem melhores condições para estar no governo. Nós temos, inclusive, 2 irmãos aqui da igreja que estão aí trabalhando, né, para que possa estar ocupando uma cadeira do Legislativo. Vem, Gabriel, o que está acontecendo aí? Estão trabalhando para ocupar uma cadeira no Legislativo, e nós precisamos estar orando por eles, né, o irmão Jucimar e o irmão Ricardo Baraúna, né, que nós possamos estar orando por esses irmãos, ok? Para que Deus possa estar abençoando a vida deles. Amém? Glória a Deus. Bem, nessa noite nós queremos conhecer você que está nos visitando, né? Eu gostaria de conhecer você. Então, pedir que você apenas levantasse a sua mão, dizendo: eu estou aqui. Tem alguém visitando a gente hoje? Tem algum visitante aqui entre nós? Amém? Pode ser crente ou não crente. Você que está nos visitando, faça um sinal com sua mão. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 3,14. Efésios 3,14. Também quero informar que compramos mais 2 máquinas, né, do ar-condicionado. O rapaz está fazendo a instalação e garantiu, né? Eu disse: rapaz, adiante que nós já estamos aqui pensando que já teria esse ar desde 2 semanas atrás. Então, ele garantiu que essa semana, já no próximo domingo, está funcionando. Então, compra mais 2 máquinas para colocar aí no meio e
eu creio que vamos ter já 6 máquinas funcionando, a parte de baixo e 2 aqui em cima. Ok? Efésios 3,14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Vamos todos juntos ler. Vamos lá? 1, 2, 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Amém? Que o Espírito Santo possa nos trazer entendimento, graça para entender esta palavra. Amados, eu creio que todos nós temos uma causa para a gente se colocar de joelho diante de Deus, né? Pode ser, talvez a sua causa seja um problema na sua família, né? Pode ser um problema de enfermidade, possa ser que, quem sabe, um problema financeiro, pode ser problema de relacionamento. Você que tem talvez o seu comércio, você está tendo problema no comércio, você que trabalha numa empresa, pode estar tendo grandes problemas lá na empresa, você que está gerindo seus negócios, tem problema. Então, às vezes nós temos os mais diversos problemas, até mesmo os problemas emocionais, né, para você estar gerenciando eles. E o apóstolo Paulo, quando diz aqui, olha, por esta causa me ponho de joelhos. Amados, quando ele escreveu esta carta aos irmãos da igreja chamada lá da cidade de Éfeso, né, ele estava falando de coisas reais, não de coisas imaginárias, né? Paulo foi considerado o pregador dos gentios, que era o povo que não era judeu. E o apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, muito culto, que Deus salvou ele, libertou, chamou para pregar aos gentios e também aos reis da terra. E por isso ele foi preso muitas vezes e levado diante das autoridades para ali ele dar testemunho de Jesus. E o apóstolo Paulo e outros apóstolos tiveram grandes revelações de Deus. E o propósito aqui desta carta, quando Paulo escreve aos Efésios, irmãos, era para que eles não desanimassem na fé em Cristo Jesus, diante de tantas coisas que estavam acontecendo na cidade, naquela região, e perseguição ao evangelho, e também as diversas tentações. A idolatria era muito forte, promiscuidade, e então eles eram tentados para abandonarem a fé e estarem em outros lugares e não na presença de Deus. E quando o apóstolo Paulo diz assim, por esta causa me ponho de joelhos, nós vamos entender algumas coisas interessantes, né, que pode fazer parte dessa expressão, por esta causa me ponho de joelhos. Quando nos colocamos de joelhos diante de Deus, nós estamos emitindo uma mensagem para o céu, uma mensagem para o eterno, para Deus. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. Você está ouvindo uma mensagem da parte de Deus. E quando você ora, e quando você dobra os seus joelhos diante de Deus, você está emitindo uma mensagem para Deus. Você está conversando com Ele. Você está falando com Ele suas queixas, suas dores, suas dificuldades. Também pode ser agradecendo a Deus, louvando a Deus, mas aqui, quando Paulo diz assim, por esta causa eu me ponho de joelhos, são algumas causas interessantes, e nós vamos estar vendo algumas coisas que são muito interessantes com relação a se colocar de joelhos diante de Deus. Irmãos, inclusive, até mesmo a ciência hoje já busca dizer que as pessoas que professam a fé em Cristo Jesus e que oram
elas têm uma capacidade maior de cura, né? Elas têm uma capacidade maior de se refazer, né? De se ressignificarem. Então, nós precisamos entender que a oração, irmãos, é algo poderoso. E eu gostaria de dizer que lá no Salmo 121, o versículo 1 e 2, quando o salmista diz assim: elevo os meus olhos para os montes, e de onde é que me virá o quê? O socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ora, quando ele diz, olha, eu elevo os meus olhos para o monte, ele está dizendo, estou levando os meus olhos para o céu, estou elevando meus olhos para Deus, né? E eu creio que esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai ouvir a minha oração, né? E com certeza eu vou ser ouvido. Por isso ele diz, olha, eu levo meus olhos para o alto, de onde é que me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu quero afirmar para você que também o seu socorro vem do Senhor. Quando você estiver em algum momento de aperto, de apuros, você tem que colocar o seu joelho no chão e clamar ao Senhor, aquele que é poderoso para te livrar, é aquele que é poderoso para lhe socorrer, aquele que é poderoso para ouvir a sua oração e está pronto a te abençoar e estender a sua mão na sua direção. Então, quando nós emitimos uma mensagem para o céu, irmãos, nós estamos dizendo, Senhor, olhe para nós, porque nós somos aqui limitados, nós não temos talvez capacidade para fazer tal coisa, não temos capacidade para mudar uma situação, mas o Senhor tem capacidade para mudar qualquer situação, o Senhor tem poder para reverter toda e qualquer situação, quando Ele é soberano, e se Ele também não quiser, não muda. Mas nós precisamos orar, clamar a Ele, assim como o filho clama ao Pai, assim como o filho pede ao Pai. Então nós nos dirigimos a Deus como Pai, aquele que está pronto, talvez, a nos socorrer, a nos abençoar, a estender a sua mão na nossa direção, quando Ele vê seu filho, né, chorando, clamando, pedindo, necessitando de socorro. E então é que o salmista diz, eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde é que me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu quero que você também veja comigo um texto sagrado no livro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Depois nós vamos voltar para o livro de Efésios, onde está pautada a nossa mensagem. Ok? Efésios 9, de 5 a 8. Efésios 9, aliás, Esdras 9, de 5 a 8. Vamos lá. Diz assim, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus,
para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Amém? Então, aqui o sacerdote Esdras, ele faz uma oração. Quando o povo de Israel estava ainda em cativeiro, estava no cativeiro babilônico, escravizado, dominado, humilhado. Irmãos, quando um povo ou uma pessoa se vê dominada, se vê sob domínio de alguém ou de alguma coisa ou de um sistema, não é nada fácil. E nós precisamos, irmãos, nesse momento, buscar o socorro de Deus. Buscar arrependimento. E Esdras levou o povo a se arrepender dos seus pecados, em primeiro lugar. E diz que ele se levantou em oração, em estado de tristeza, de humilhação, e se colocou de joelho diante de Deus. Bem, quando nós estamos tristes, sentindo às vezes abatidos, humilhados, irmãos, quando dobramos os joelhos, nós já levantamos confiantes de que Deus vai fazer algo sobrenatural na nossa vida. E por isso mesmo, não podemos ficar apenas quando vem o problema, vem a dificuldade, nós não vamos ficar só aflitos, não vamos ficar comentando, né, pelas redes sociais e vamos ficar falando da nossa vida para as pessoas. Os problemas, eles vão crescendo, a proporção que você fala para os outros e vai alarmando, ele cresce mais. Quanto mais você divulga, mais cresce. Então, não resolve o problema você ficar falando da sua situação, dos seus problemas para os outros nas redes sociais, aí no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, no Instagram e tantas outras redes sociais, e você não, às vezes, esquece de que tem um Deus que está olhando para você com um olhar de misericórdia, esperando só você erguer a sua voz para Ele. Só você erguer a sua voz e clamar a Ele. Por isso, lá em Jeremias 33, o versículo 3 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então, quando clamamos ao Senhor, Ele é poderoso para estar nos abençoando, nos tirar da vergonha, nos tirar do fracasso, nos livrar da humilhação, nos livrar do cativeiro, às vezes. Irmãos, tem vida que é o verdadeiro cativeiro. Olha, você sabia que hoje, até mesmo, não era para acontecer, mas tem até pessoas que confessam a fé, crente, que estão no cativeiro, né, do jogo, desses jogos de apostas. Eu vi a reportagem, pessoas do Bolsa Família, em um mês, eles gastaram 3 bilhões de reais com jogos de apostas. Isso quer dizer que deixou de levar o pão para a mesa, deixou de dar uma roupa à esposa, ao esposo, sei lá, ao filho, tirou o leite do menino, está se endividando e o que acontece? Essa pessoa começa a ficar presa nisso aí, e aí leva a ansiedade, a depressão e tantas outras coisas. E é um verdadeiro cativeiro, e muitos cometem até suicídio, porque não aguenta mais a pressão. Ele se vê numa situação tão terrível. Então,
a pessoa, esse negócio desse jogo de aposta está levando pessoas a cada dia diminuir o seu poder de compra, de investimento para jogar. E diz que a maior causa dessas pessoas ficarem viciadas no jogo é a emoção. Porque as pessoas hoje estão vivendo muito pelo prazer. E esse tipo de coisa libera um hormônio chamado dopamina, que é um hormônio do prazer. E aí as pessoas ficam viciadas em dopamina. Nós temos uma geração hoje viciada em dopamina. Só coisas que dá prazer. Então, ao invés de usar mais a racionalidade, ficam mais viciadas nas emoções. E essas pessoas, elas começam a ter problemas seríssimos. E começam a tomar medicamento, e outros, por ignorância, também não vai ao médico, não vai ao psiquiatra, não vai ao psicólogo, né? E aí entra mais no estado de depressão e aumenta, e daqui a pouco comete o suicídio. E aproveitando, esse é o mês 9 ainda, né? Hoje, dia 30, encerrando, foi o mês que geralmente as pessoas falam muito, que é do mês amarelo, do suicídio. E nós vimos, essa semana, vi a reportagem na Suíça, né? A mulher que cometeu o suicídio, talvez diz que por incentivo, algumas pessoas foram presas, e ela entrou foi numa cápsula que foi, e levaram para um sítio, uma fazenda, e lá ela cometeu o suicídio, né? E ali é liberado um gás nitrogênio e vai faltando oxigênio e ela vai morrendo lentamente. E lá já é liberada a morte assistida, né? O suicídio assistido. Mas nesse caso aí, dessa cápsula, houve muitas controvérsias e algumas pessoas foram presas e tal, né? Não sabem. Mas aí nós vimos que as pessoas estão passando por momentos difíceis. Em vários lugares do mundo, que não me compete agora falar agora, que você for ver, há uma estatística muito grande de pessoas que cometem suicídios. Vai para um prédio, um lugar muito alto, se joga, outro vai para a ponte, né? E se joga. Nos Estados Unidos tem um lugar que já é de costume as pessoas ir para aquele local e se jogarem daquela ponte, né? E então, meus amados, nós precisamos entender que o mundo, ele é, um mundo que às vezes é opressivo, agressivo, e às vezes as pessoas provocam isso. Mas nós precisamos entender que precisamos viver uma vida a qual Jesus nos promete. É a vida abundante, lá em João 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, para ser o opressor, matar, roubar, destruir. Ele diz: mas eu sou diferente, eu vim para lhe dar vida e vida com abundância. Amém? Jesus veio para dar vida abundante, meu irmão. Então não é para ficar aí se lançando nessas coisas terríveis, né? E nós sabemos que a oração, ela tem poder para mudar a situação. Amém? A segunda coisa é emitindo uma mensagem de reconhecimento de que Deus é criador e sustentador. No Salmo 95, os versículos 6 a 7, eu gostaria que colocasse novamente aí. Esse Deus criador, sustentador, diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Diz: ele é o nosso Deus e nós,
povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. E o versículo seguinte, a parte A diz, não endureçais os corações. Irmãos, se ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. E quando nós estamos ministrando a palavra, você ouve a voz de Deus pela palavra. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem para ouvir, e o ouvir o que é a palavra de Deus. E então nós precisamos a cada dia, irmãos, ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração. Vem, Deus está falando com a pessoa e a pessoa endurece o coração, fecha o coração, bloqueia a mensagem para não entrar no coração. Não, isso aí não é comigo. E aí consegue buscar argumentos diversos, para fugir de ouvir a palavra de Deus, de estar buscando a Deus. Dê ouvido à palavra do Senhor. Ouça a voz de Deus por meio da palavra dele e creia que ele é poderoso para fazer, meu irmão. Então, nós precisamos a cada dia colocar nossas vidas diante de Deus. Ele é o único que tem poder para mudar a nossa história, mudar a situação, assim como ele mudou a história de Jó, Ele também pode mudar a sua história, ele pode mudar a minha história. Bem, vejamos o objetivo do apóstolo Paulo ao se colocar de joelhos diante do Pai para orar. Primeiro, para que aqueles irmãos fossem fortalecidos pelo Espírito Santo, no homem interior, no mais profundo do seu ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Vamos lá em Efésios 3,16. Agora estamos entrando mesmo na parte em que Paulo fala, por esta causa eu me ponho de joelhos. Efésios 3,16. Diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, Paulo disse, olha, eu estou me colocando de joelho. Uma das causas era essa. Para que aqueles irmãos fossem fortalecidos no homem interior. O que é isso, ser fortalecido no homem interior? Para esse fortalecimento no homem interior, é o fortalecimento mais profundo no seu ser, na sua alma. Então, olha só, quando você está enfraquecido no seu estado de alma, suas emoções enfraquecidas, então qualquer coisa lhe desestabiliza, qualquer coisa lhe derruba, qualquer coisa lhe leva ao fracasso, qualquer coisa lhe vence. Então, você não está fortalecido nesse homem interior, que é o homem não só almático, mas um homem também espiritual. E quando você se fortalece no seu espírito, quando você se fortalece também nas suas faculdades mentais, que está relacionado às suas emoções também, então você consegue vencer todas as lutas, todas as dificuldades, todos os embates que vêm, porque você está fortalecido, não só na fé, porque às vezes a pessoa tem fé, mas está enfraquecido no seu estado de alma. E então, quando você vê às vezes uma pessoa assim, por qualquer coisa ela chora. Aí as pessoas têm o costume de dizer assim, é porque fulano é muito quebrantado. Às vezes não. É porque às vezes ela está enfraquecida. As suas emoções estão abaladas, Então, ela tem muita fé, mas a emoção dela está abalada, o seu homem interior está enfraquecido, não está fortalecido, não tem força para vencer. Não tem força para vencer as dificuldades, as lutas, as guerras que enfrenta. Então, mas quando você está fortalecido, então você consegue vencer as dificuldades, as lutas, você enfrenta o problema de frente.
Então as pessoas procuram fugir do problema. Então nós não precisamos fugir do problema. Nós temos que enfrentar o problema e crer de que Deus é poderoso para ir com você lá no meio do problema e resolver a situação. Por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Se Deus está com você, você vence tudo. Você tem essa convicção, você tem esse estado, né, de fé e de confiança em Deus. Você está bem. Quando você está bem, né, então você tem força para lutar. Mas quando você não está bem, irmãos, uma palavra já é capaz de lhe derrubar. Uma palavra faz você fica murcho, apagado. Vem lá uma pessoa lá com uma mensagem do inferno, né, e lança sobre você, e você se apaga. Desiste do seu objetivo, desiste do seu propósito, desiste daquilo que você ia fazer. Por quê? Porque uma mensagem é capaz de mudar você, porque você está enfraquecido. Lembra do profeta Elias? Elias, um homem que venceu 400 profetas de Baal. Elias foi para a caverna só por causa da palavra de uma mulher. A mulher disse que ia matar ele, assim como ele matou os profetas de Baal. E ele procurou se esconder, com medo da mulher, por causa de uma palavra, porque ele estava enfraquecido. Ele venceu as guerras e ele não procurou se renovar. Então, quando você luta muito, quando você trabalha muito, quando você está cansado, você precisa descansar. O físico também descansa. Sexta-feira eu estava no meu limite de cansaço. A aposta disse assim: a gente vinha da Lagoinha, só vou passar aqui no mercado comprar. Eu disse: não quero passar em lugar nenhum, porque eu estou no meu limite, preciso ir para casa para chegar e dormir. Porque o melhor remédio quando você está muito cansado é dormir, para se recompor. Então, eu estava muito já cansado, já ultrapassando o meu limite. Então, eu não estava aguentando, eu digo, não estava na hora de chegar em casa, porque eu não estava aguentando de cansado. E quando a gente está cansado demais, você fica irritado, você às vezes perde um pouco a paciência. Então, chega em casa, um banho e cama é o melhor remédio. E quando você acorda renovado. Então, nós não somos de ferro, nós somos carne e osso. Nós temos limites, né? E nós precisamos do repouso, nós precisamos fortalecer a nossa mente. Quando você vem a um culto, você fortalece a sua fé, você fortalece a sua mente. Você sai daqui, mas você vem, às vezes, está passando por uma dificuldade, sai daqui encorajado para vencer uma semana. Enfrentar os problemas, enfrentar as guerras, enfrentar as dificuldades, enfrentar as lutas. Né, Ademir? Que tem ali. Ademir tem comércio, que sabe quem tem comércio, quem tem pessoas que às vezes está ocupando um cargo lá na empresa de gerente, né? Outros que estão ocupando o cargo de diretoria, não sei o que e tal, e muitos que estão em cargo, né, em vários lugares aqui nós temos diretores de escola. Então, as guerras que enfrentam. E nós sabemos, irmãos, que só quando nós estamos fortalecidos no Senhor, nós temos força no Senhor, nós estamos revigorados nesse homem interior integral. Por isso que quando Jesus salva a pessoa, não salva só o espírito, não, salva o ser todo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos ser fortalecidos na totalidade, é um ser integral. E por isso mesmo, quando você está muito cansado fisicamente, reflete nas suas emoções. Quando as suas emoções estão cansadas demais, reflete no seu físico. E por isso mesmo, muitos conseguem estar vivendo com doenças chamadas psicossomáticas, porque elas somam do psíquico para o físico. E aí nós precisamos buscar em Deus força, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter coragem, mas nós precisamos também
descansar. Um momento de lazer para recuperar, irmãos, as forças. Por isso que Jesus, olha, nem só de pão viverá o homem, nem só de trabalho vive o homem. Né? Nós temos que ter os momentos também para estar recuperando nosso físico, para vencer as batalhas, né? Segundo que Cristo, dentro desse propósito aí de orar, colocar joelho para orar, ele diz assim, que Cristo habitasse por meio da fé nos corações daqueles irmãos. Eles deveriam ser fortalecidos, fortalecer o homem interior, e eles deveriam ter entendimento de que seus corações eram renovados por meio da fé que habitava, que eles tinham em Cristo Jesus. O versículo 17 de Efésios 3:17, diz assim, e assim, habite Cristo no vosso coração. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, diz, pela fé, habite Cristo em vossos corações. Olha só, para quê? Quando ele fala isso, é para que estivessem arraigados e fundamentados em amor, arraigados e fundamentados em amor. Isso significa dizer que eles deveriam construir uma fundação profunda, sólida e estável de conhecimento e entendimento do amor de Deus. Irmãos, quando a pessoa não tem conhecimento e entendimento do amor de Deus na vida dele, então ele pode facilmente abandonar a fé. Mas quando você tem um entendimento sólido, um conhecimento profundo, isso é arraigado. Então como você fazer, você construir aqui esse prédio, né? Aí teve colunas profundas, né? Para poder sustentar isso aqui, né? Então como isso, o que nós não estamos às vezes vendo é o que está debaixo da terra aí. Colunas resistentes para aguentar isso aqui tudo. Então, quando você tem uma fé sólida, você procura aprofundar o seu conhecimento, o seu entendimento na palavra de Deus. Por isso mesmo, nós não podemos viver só aquele culto só da emoção. É tão bom esse momento de emoção, de alegria, de abraço, de tal. Isso é muito bom. Mas se faltar o entendimento também, se faltar essa parte que você precisa entender, compreender, a compreensão, facilmente você se desliga da fé. Facilmente você se desliga de Deus. Mas quando você tem uma fé sólida, você tem conhecimento, você tem profundidade no conhecimento da palavra, a sua fé é sólida. Então, venha quem vier, fale o que falar, você está firme no Senhor, a sua fé é firme em um Deus que você conhece plenamente, que um Deus que Ele amou ao ponto de dar o seu Filho Jesus para lhe salvar, e você não abandona jamais essa fé, porque está arraigada, está aprofundada, está sólida, firmada em Cristo Jesus, o seu Senhor, aquele que é poderoso para fazer. Não é uma fé instável, é uma fé sólida, estável, né? Quando tem esse conhecimento. Por isso mesmo, o Salmo 125, eu comparo essa fé sólida com esse versículo do Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, o versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém? Os que confiam no Senhor é como monte Sião, ou seja, ele faz uma comparação entre a fé com o monte Sião. O monte Sião era um monte intransponível, que ninguém poderia abalar,
e ninguém pode abalar, a não ser Deus. Então ele disse: olha, os que confiam no Senhor como o monte Sião, não se abala, permanece firme para sempre. Então, quando nós estamos arraigados em Deus, nós estamos sustentados em nós, nos aprofundamos nele, e nós temos essa fé aprofundada em Deus, firme nesse conhecimento, de entendimento que nós temos em Deus. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a sua fé tem que estar plantada em Cristo. Amém? Aí você consegue viver tantas situações, tantos problemas, né? Que vem, bate a sua porta, mas você não cai. Os vendavais vêm, mas você não vai cair, não vai vacilar. Você pode passar por um momento difícil. Todos nós passamos por momentos difíceis. Esses momentos difíceis devem servir para que nós possamos se fortalecer mais e, através deles, nós chegarmos lá na frente, vencer e contar as experiências, os testemunhos de como vencemos. Então, não é para abalar a gente, não é para afastar a gente de Deus, não é para fazer com que a gente esmoreça, né? Não, os problemas, eles devem fazer parte da nossa vida, para que a gente crie uma fé mais firme, mais sólida, mais estável, mais constante, e não desanimar hora nenhuma. Seguir a Deus, irmão, não é uma... Eu sigo a Deus não é para Ele me dar alguma coisa. Eu sigo a Deus porque eu preciso de salvação e só Ele pode me dar salvação. Eu sigo a Deus porque o único que pode salvar é Jesus, irmão. Ele enviou Jesus para me salvar. E por isso a razão de eu seguir a Jesus é essa. Há mais de 40 anos, seguindo a Jesus, sem nunca me afastar, sem nunca querer desviar, nem pensar em afastar, porque não tem salvação fora de Jesus. Em nenhum outro há salvação, como diz a palavra de Deus. Amém? Então temos que estar alicerçados na fé que há em Cristo Jesus. Devemos buscar esse conhecimento, irmãos de Deus. E a terceira coisa que Paulo fala é que também, que para que eles tivessem mutuamente um conhecimento amplo. Olha, conhecimento amplo do amor de Cristo. E assim todos seriam cheios da plenitude de Deus. Conhecimento amplo, irmãos. Então, o que está dificultando esse conhecimento amplo de Cristo é que as pessoas hoje, bem, a internet é uma coisa boa, não vou dizer que é ruim. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E um dos grandes problemas hoje para as pessoas terem uma fé mais sólida, constante, sólida, é porque elas estão ouvindo várias vozes, principalmente de pregadores de internet, né? Você vai ouvir uma mensagem, pode ter mensagens boas, alguém você vai ouvir, tem mensagens boas, edificantes, mas os pregadores da internet, eles não sabem nem que você existe. Ele não sabe, nem sabe que você existe. Ele não sabe o seu endereço, não sabe o seu nome, não sabe onde você mora, não sabe o seu problema. Ele não atende sua ligação. Se você precisar falar com ele, você não fala. Mas o pregador, o pastor, por isso o pastor de qualquer igreja é aquele que convive com o seu povo. Que sabe o seu endereço, sabe o seu nome, né? Sabe quando você está cheirando ou não, sabe do seu problema, sabe da sua dificuldade, sabe da sua luta, e quando você precisa, você liga para ele. E sabe o que acontece? Ele lhe atende. Ele lhe atende, vai na sua casa, ora por você, vai até o hospital acompanhando. E o pastor
que é da igreja, pastor, às vezes tem hora que ele faz tudo. Um pouco de médico, um pouco de advogado, um pouco de juiz, um pouco um pouco de psicólogo, um pouco de tudo. Termina sendo um pouco de tudo. E se precisar, vai ser até parteiro. Silas que quase faz o parto. A mulher quase para dentro do carro. Então, sabemos que a fé ampla, irmãos, é claro, por isso muitos estão também deixando de ensinar a palavra. A fé ampla vem pelo ensino da palavra. A fé ampla vem pelo conhecimento da palavra. A fé ampla vem pelo entendimento. Ó, isso aqui. As pessoas pensam que a fé não precisa de entendimento, né? A fé precisa de entendimento, irmãos. Precisa entender, você precisa abrir o entendimento para entender as coisas. Porque senão você vai cometer tantos erros, tanta tolice. Porque não tem o entendimento das coisas. Não consegue absorver as coisas. Ouve a pregação aqui, mas daqui a pouco chega ali, vai ouvir alguém que vai falar totalmente, e coisa só que, aquelas coisas que parece que é um devaneio espiritual. E as pessoas começam a navegar nisso aí. E perde o conhecimento amplo. E Paulo disse, eu estou orando por vocês, para vocês adquirirem um conhecimento amplo. Veja aí no Efésios 3, 18 e 19. Efésios 3, 18 e 19. Diz, 18. A fim de poderdes compreender. Olha só, primeiro chama a atenção do compreender. Compreensão. Como é que você compreende? Através das suas faculdades mentais, através da sua cognição, através do, você compreender, você só entende assim, irmãos. Então, uma pessoa que perde a sua razão, perde as suas faculdades mentais, está afetada, ela não tem compreensão das coisas. Ele diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos, que são os salvos, qual é a largura, ele usa esses termos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aí ele disse, olha, o amor de Cristo é tão profundo, que ele ainda excede, ele ultrapassa o entendimento. Então, nós entendemos, mas esse entendimento chega um momento que tem um limite. E por quê? O amor de Cristo é excedente a isso, ultrapassa a isso. Ele disse, excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quando você busca entender as coisas sagradas, as coisas divinas, de modo correto, o mais possível, que se aproxima mais da palavra de Deus, então você tem um ensinamento sólido, é como ele diz, olha, deixa de ser criança. Porque diz que a criança só toma leite. E aí, diz que nós, quando crescemos, precisamos deixar de ser criança. Paulo diz assim, quando eu era criança, eu brincava como criança, falava como criança, corria como criança, mas quando eu cresci, deixei de fazer as coisas próprias de criança. Então, nós precisamos entender que quando a pessoa se converte, é uma criança na fé. Ela não tem muito entendimento das coisas, ela tropeça aqui, tropeça ali, e ela vai recebendo o ensinamento, e daqui a pouco é como leitezinho. E ela vai crescendo e vai recebendo um alimento mais sólido, e aí vai buscando ter um entendimento por ensinamento sólido para ser fortalecido na fé, para que nada lhe afaste do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Estamos quase já chegando ao final.
E por isso mesmo, quando você busca esse entendimento, e essa plenitude de Deus, irmãos, você busca conhecimento amplo e estável, para ter estabilidade, ter segurança, ter solidez nas coisas, né, que está fazendo. E por isso, vamos lá rapidamente em Efésios 10:6, porque faz parte, quando Paulo fala ali, ele está falando dentro de uma carta que está dentro de um contexto todo aos Efésios, né? Efésios 6:10. Efésios 6:10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. E onde? E na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor. E quando é que você vai se fortalecendo? A proporção que você vai ampliando o seu conhecimento. Aí vem um lá, fala uma coisa, aí você está preparado para responder. Você está preparado para suportar. Você está preparado para vivenciar a situação. Nada vai lhe abater ao ponto de você abandonar a fé. Nada vai abater ao ponto de você não ir em frente para alcançar o seu objetivo, né? Então, você está fortalecido. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele está falando isso porque os efésios estavam enfrentando, irmãos, tantas investidas malignas espirituais, guerras espirituais, conflitos espirituais. E havia naqueles lugares muitos lugares que eram oferecidos aos demônios, sacrifícios demoníacos, santuários dedicados aos demônios. A cidade de Éfeso era infestada por isso. E então, por isso que Paulo diz assim, que lá nós precisamos buscar esse fortalecimento para vencer toda e qualquer investida do maligno. E ele chega a dizer assim: olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades e os principados, contra os dominadores deste mundo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, esses dominadores que são esses dominadores opressivos que operam oprimindo a mente das pessoas, né? Tentando oprimir, conduzir ao suicídio, conduzir, às vezes, a coisas malignas, a tirar a paz, a tirar a tranquilidade da pessoa, a viver em guerra constante, né? Tem pessoas que vivem em guerra até com ela mesma, né? Ela guerreia com ela mesma, está em briga com ela mesma, né? Está insatisfeita com tudo, mas Cristo Jesus, irmão, é aquele que nos fortalece, que nos renova e que Ele quer que a gente amplie o nosso conhecimento, amplie a nossa fé para viver firme a cada dia. E jamais, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos finalizar com esse texto lá em Romanos capítulo 8. Romanos 8, 37 a 39. Romanos 8, 37 a 39. Diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas se a pessoa não estiver firmada, firme, uma fé sólida, ela cai. Precisamos buscar esse fortalecimento do Senhor. Viver a cada dia, não olhando para as circunstâncias, para os problemas. Se você ficar com o olhar fixo no problema, meu irmão, você cai. Você não suporta. Mas quando
nós estamos enfrentando o problema, você não pode ignorar o problema, mas você não pode ficar focado nele, você tem que focar em Deus. A sua fé está focada em Deus e crê que Ele é poderoso para te conduzir à vitória, para te conduzir à verdadeira paz que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E, por fim, último versículo para ser lido, Efésios 3:20. Efésios 3:20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, isso que ele faz, ele vai além, olha só. Por isso que eu disse, nós temos uma limitação, mas quando nós clamamos ao Senhor, colocamos nosso joelho, colocamos a nossa fé nele, ele faz além do que você pede, infinitamente muito mais. Amém? Você tem uma causa aí para colocar diante de Deus? Precisamos colocar nossas causas diante do Senhor. E Deus colocou no meu coração para a gente começar a fazer esse exercício, porque isso é para continuar em casa. Mas vamos começar a exercitar isso aqui hoje. E eu quero desafiar você, se você tem uma dificuldade, algo que você precisa colocar, uma causa que você precisa colocar diante de Deus, se prostrar diante dele. Eu quero convidar você. Vamos ficar em pé. Nós vamos hoje começar esse exercício aqui. E você vai colocar diante de Deus esta causa. E você vai dizer, por essa causa, Senhor, que eu estou me colocando de joelho perante o Senhor. É por esta causa, é por esse motivo. Eu sei que todos nós, às vezes, temos um motivo, temos uma causa. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e nós vamos nos ajoelhar aqui na frente. Você que tem uma causa para colocar diante de Deus, se colocar essa causa, se pôr de joelho diante dele por esta causa. Amém? Então você vai vir aqui à frente, nós vamos estar orando de joelho hoje. Vamos colocar essa causa diante de Deus, seja ela qual for. O Senhor é poderoso para fazer. Coloque esta causa diante de Deus. Creia que Ele pode mudar toda e qualquer situação. Não é uma, não, é toda e qualquer situação. Se você não tiver nenhuma causa importante, não tem problema. Mas se você tem uma causa e que você acha que essa causa é importante e que você tem que colocar diante de Deus, você vai vir aqui à frente e nós vamos orar e vamos colocar esta causa diante de Deus. A graça de Deus nunca falha, irmãos. A graça de Deus nunca falha. Venha colocar esta causa diante do Senhor. Eu também vou me colocar aqui de joelho com você. E se algum irmão
puder dobrar seus joelhos, até se você não vier à frente, mas se puder colocar seu joelho aí no seu lugar onde você está, você vai fazer isso também. Dobre seu joelho diante de Deus. A graça de Deus nunca falha. És fiel em todo tempo. Oh, aleluia. Em Oh, todo Deus. tempo tu Cada um aqui tem uma és causa, tão, Senhor. tão bom. Cada um aqui tem uma causa para colocar diante de Ti. Fôlego que tem Cada um tem um objetivo, tem um motivo, tem um problema, tem uma luta, tem uma guerra, tem uma situação. Vamos colocar diante do Senhor. és fiel em Nosso Deus é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão Oh, aleluia. bom. Esse é o Deus bom. Com todo fôlego que tem, Todo fôlego que temos, eu cantarei. vamos cantar, vamos adorar a Ele. A palavra do Senhor diz: vinde, prostremos, adoremos diante do Senhor, que nos criou. Fiel em todo tempo, Ele é o Deus fiel, é o Deus poderoso, em todo tempo que pode mudar toda e qualquer situação. tão bom. Oh, aleluia. Com todo fôlego que tem, eu Sim, Deus. cantarei a bondade Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite para te pedir que o Senhor, meu Deus, venha manifestar o teu poder, Senhor, neste lugar. Pai querido, cada pessoa aqui que tem uma causa para colocar diante do Senhor, e nessa noite está dizendo: por esta causa, Senhor, eu estou me colocando de joelhos. Por esta causa eu me ponho de joelhos perante Ti. Sim, Senhor, é por esta causa que nós estamos se prostrando diante de Ti. E nós Te adoramos, nós rendemos graças, nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, como nosso Senhor, o Deus poderoso. Reconhecemos a Tua majestade, o Seu senhorio. Tu és poderoso para fazer infinitamente muito mais, meu Deus. Pai, eu quero nesta noite te pedir que o Senhor, meu Deus, venha estender Tuas mãos sobre cada um aqui dos Teus filhos e filhas, que tem uma causa que está diante do Senhor, que está colocando esse problema, essa dor, essa aflição, essa situação, esse problema que parece que não tem fim, mas hoje o Senhor está tomando a sua causa. Hoje o Senhor está tomando a sua dor. Hoje o Senhor está tomando o seu problema. Hoje o Senhor está tomando a sua luta. Hoje Ele está guerreando essa guerra com você. Teu filho e tua filha está aqui colocando essa causa diante de Ti, Senhor, de joelhos. Como o apóstolo Paulo disse: por esta causa eu me ponho de joelhos. E é por esta causa, a causa que cada um aqui está colocando diante de Ti, Pai, porque reconhece que ele sozinho, ela sozinha não pode resolver, mas o Senhor é um Deus que pode fazer todas as coisas, infinitamente muito mais, além do que pedimos, ou além do que necessitamos. Abençoa teu filho e tua filha, Pai, e que em casa eles possam continuar colocando diante de Ti, se ajoelhando e colocando essa causa diante do Senhor, porque cremos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que tudo pode. E a Ti, Jesus, a honra, a glória e o louvor para sempre. Repreendemos toda e qualquer intervenção maligna, toda ingerência de Satanás
na mente, na alma, no coração, na fé. Nós repreendemos agora no nome de Jesus e profetizamos vida abundante, vida cheia de graça, vida cheia do favor, e que a pessoa que se levantar nessa noite, ela se levante encorajada, fortalecida, crendo de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Muito obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor já ouviu a nossa oração, o Senhor já ouviu a nossa intercessão. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir mesmo ao Senhor. Aleluia. Eu quero aproveitar esse momento de oração, de intercessão. Orar aqui por nosso irmão. Vem aqui, meu irmão. Coloque sua causa diante do Senhor. Amém? Nosso irmão Jucimar está aí? Vamos orar então aqui por Ricardo. Pai, em nome de Jesus, Pai. Ele é teu filho, tem uma causa que ele está colocando diante do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe teu filho, fortaleça seu coração e que ele não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o autor e consumador da fé. Que o Senhor, meu Deus, dê ao teu filho sabedoria, graça, e que essa causa seja colocada diante de ti. Oramos por ele, pela família dele. Protege, blinda o coração dele, e que o Senhor, meu Deus, faça com que o teu filho seja bem sucedido também nesse pleito político. Eu abençoo a vida dele nessa noite, e que a bênção do Senhor venha sobre ele, venha sobre a casa dele. Abençoa teu servo Ricardo Baraúna. Também pedimos, meu Pai, em favor de Jucimar. Toma teu filho em tuas mãos, Jesus. Que o Senhor opere maravilha na vida dele, meu Pai querido. Que ele seja também bem sucedido, meu Pai querido, nesse pleito político. Que a boa mão do Senhor seja com o teu servo, seja com a casa dele, e que a bênção do eterno repouse sobre os teus filhos. E que assim, meu Pai querido, tanto Ricardo quanto Jucimar, eles sejam abençoados poderosamente pela bondade do eterno Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos finalizar cantando essa música mais uma vez aí. A bondade de Deus. Deus é bom, irmão. Deus é muito bom. Você vai poder abraçar algumas pessoas. Abraça o irmão. Ele, amém. Oh, aleluia. Aproveite isso para abraçar o irmão. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. E uma semana de vitória. A bondade